Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Felipe. Eu sou o Daniel, muito prazer. E nós estamos aqui para falar sobre a lição dos adolescentes, a lição Libertação, do quarto trimestre de 2020. Nós estamos já na sexta semana, né, Daniel? Sim. E hoje nós vamos começar a falar sobre conduzindo o povo ao lar. Agora a gente vai ler o texto-chave para dar a introdução da lição aqui, para não dar muito spoiler também. Mas agora o Felipe vai ler aqui pra gente. Pode ler aí, Felipe. Está em Esdras capítulo 7, versículo 10. Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Interessante que você vê que Esdras ele se dedica muito para poder levar a mensagem para o povo de Deus, ele se dedica ali para poder compartilhar sobre as promessas divinas e por que o povo estava numa situação muito difícil, né? Mas a gente vai ver isso daí. Agora a gente vai começar aqui falando a respeito... Passou um. A respeito do rei Artaxerxes Longímano, filho de Assuero, ou Artaxerxes I também, ele ali depois de 70 anos ele estava governando já ali a Média Pérsia. O Esdras e Neemias, eles eram os profetas ali do momento, né, que estavam ali atuando, e também a gente tem o terceiro decreto no ano 457 a.C. do rei Artaxerxes I, permitindo o povo ter, então, ali, conseguir voltar para sua terra. E é interessante porque Esdras, ele tinha muita intimidade com o rei, porque ele conversava abertamente com o rei ali a respeito dos planos divinos, a respeito do retorno para Jerusalém, que eles queriam reconstruir ali os muralhas da cidade, né? E isso atraiu muito a atenção aí do rei de forma positiva, né? Aqui vem falando também que Esdras ele tinha sido educado para se tornar sacerdote. E inclusive ele estudou muito as leis, as histórias ali a respeito do passado, Moisés também, por exemplo, o cativeiro. Ele foi estudando tudo isso para começar a entender por que eles estavam vivendo aquela situação e os planos que Deus tinha para eles. E quando Esdras, ele fala assim que... Aqui, ó. Esdras estudou de maneira especial a promessa de Deus, que Deus fez a Abraão, as instruções que ele deu no Monte Sinai e durante a jornada do povo no deserto. E aqui fala que o coração de Esdras ele foi totalmente tocado e ele viveu novamente, ele teve um reavivamento ali, mesmo conhecendo a palavra, né? Olha que coisa incrível. Ele nunca estava satisfeito com com o conhecimento que ele tinha, ele queria adquirir mais. E quando ele adquiriu mais, ele foi transformado novamente. E aqui vem falando também que Deus ele escolheu Esdras para que ele pudesse voltar a dar ênfase ao sacerdócio, porque os sacerdotes tinham perdido ali a influência que eles tinham, o cargo de sacerdote não era mais como aquele cargo especial, mas aí depois que Esdras ele foi se tornando sacerdote de novo, né, quando ele passou a estudar, e aí ele teve novamente uma grande importância para o povo. E aqui, então, Esdras ele acaba se tornando um escriba da lei do Senhor, né, que é um cargo muito importante, inclusive. E Esdras, então, o que ele faz? Ele tenta fazer, ele se torna o porta-voz do Senhor. O que ele faz, então? Além de estudar a palavra de Deus, o que ele fez? Ele fez as cópias das Escrituras Sagradas. Então ele fez essas cópias, imagina, fazer as cópias à mão, né? Então a gente trabalhou que não dá, né? Mas eu acho que ele foi escolhido também porque, como você disse, ele era escriba, mas ele já era escriba também do próprio rei, né? Verdade. Tanto aqui na lição fala que ele era chegou a ser o judeu mais influente do cativeiro onde eles estavam, certo? Uhum. E como ele já possuía, de certa forma, o dom, para ele foi mais fácil do que se fosse para qualquer outro judeu daquela época. Isso é realmente, né? Esse é um cargo assim incrível, o cargo de Esdras. E vocês também vão perceber aqui que as cópias, depois que elas foram feitas, aqui fala que a palavra pura, assim multiplicada e colocada nas mãos de muitas pessoas, concedeu um conhecimento de valor incalculável. Ou seja, entre você só ouvir e você ter o material na mão e você mesmo ver e ler e aprender, isso é uma coisa muito mais assim, você tem um contato maior com aquilo. Isso te ajuda mais na compreensão ali. Por isso que teve também ali, claro, o Espírito Santo atuando no meio daquelas pessoas, né? E ele se dedicou totalmente a isso. E quando o rei, né, como já
o Esdras, ele falava abertamente com o rei a respeito do retorno para Jerusalém, né? Ele chegou para o rei e então ele pediu para o rei para que eles pudessem voltar. O rei, então, ele baixou esse decreto. Ele teve apoio ali do rei, o rei apoiou eles, inclusive. Só que aqui fala que o rei ele deu uma condição para ele. Eles poderiam voltar, o rei ia baixar esse decreto. Só que eles teriam que ministrar ali entre o povo magistrados e juízes para que pudessem fazer o quê? Justiça entre o povo. Ou seja, eu quero que ele falou assim para eles às vezes, eu quero que tenha aqui no meio de vocês ordem, para que vocês tenham ordem ali, né? E que justiça seja feita. Então é por isso que ele pediu para que isso fosse feito, e também ele falou que as pessoas que não conhecem a lei, você deverá ensiná-las. Ou seja, a pessoa não vai ser julgada por uma lei que ela não conhece. Então ela teria consciência de que se ela fizesse aquilo, ela seria julgada. Então as pessoas, elas não faziam por conta disso. Enfim, mas isso era de certa forma uma característica do povo da Média Pérsia, porque na primeira lição a gente já comentou sobre que eles não eram um povo sanguinário, eles eram um povo que prezavam pela ordem. Ou seja, se eles vinham, dominavam o povo, certo que eles usavam a violência para dominar o povo, mas depois eles não usavam mais disso, eles usavam acordos, e esse era um deles. Por exemplo, ele ia dar todo o apoio possível para os judeus, desde que os judeus não se rebelassem contra ele e mantessem a ordem. E isso fez com que a Média Pérsia fosse a nação mais poderosa do mundo por alguns anos. É uma estratégia que deu certo. Exatamente. Teve inclusive uma coisa que o rei, quando o rei ele falou assim, ó, saibam também que vocês não têm autoridade, ou seja, mesmo vocês sendo sacerdote, mesmo vocês criando essas leis, vocês passando essas leis para o povo, vocês não têm direito de exigir o quê? Impostos deles. É uma outra coisa que o rei também falou ali. Então, depois desse tempo, ele falou assim também que pela sabedoria que Esdras tinha, que ele levasse isso avante de maneira correta, né? E claro, Esdras com certeza ele fez isso, né? E o rei então promulgou o decreto ali para que quem quisesse voltar a Jerusalém poderia voltar tranquilo ali com Esdras, né? E aí então que veio ali uma grande alegria entre o povo. E uma outra coisa foi que ele deu de presente para eles o quê? Prata e ouro, e que as despesas elas seriam pagas também pelo rei. A lição ela vem falando, na lição de terça, fala que Esdras ele não tá, o rei Artaxerxes ele não estava preocupado se o dinheiro seria gasto rápido. Ele não estava preocupado com isso, ele estava preocupado com a eficiência desse dinheiro, como ele seria usado, será que ele seria usado de maneira correta? Isso era a preocupação dele, né? E então, depois disso, né, que ele foi, o povo já estava, uma outra coisa, quando os sacerdotes eles ganharam seus antigos privilégios, aí tiveram ali que eles tinham que magistrar, né, magistrados e juízes entre o povo. Aconteceu que então o povo se reuniu num lugar só para poder partir juntos ali para Jerusalém. A viagem ela duraria cerca de 4 meses, né? Então, ou seja, era uma longa viagem, né? Imagina caminhando 4 meses para o deserto, acho que seria bem complicado, né? E foi o que aconteceu. Quando todo mundo chegou lá no lugar marcado para poder partir, apenas 40 mil judeus estavam lá. Falando que 40 mil parece muito, né? Tipo assim, nossa, 40 mil pessoas ali esperando. Mas o que chama atenção também é que desses 40 mil, fala que não apenas judeus voltaram. Ele baixou o decreto e falou que alguns israelitas que também estivessem lá, e não lembra, o povo de Deus se separou, havia o povo de Israel que estava no norte, o povo de Judá que estava no sul, Jerusalém ficou com o povo de Judá, mas haviam ainda israelitas que não haviam se perdido, né? Sim. E Artaxerxes, estou no primeiro decreto ainda, Artaxerxes falou que os israelitas também podiam voltar. Então você imagina, eram 40 mil, mas nem todos eram judeus. Então eu acho que, não que 40 mil seja um número pequeno, para quem foi no Capuri de Barreto sabe o que eu tô falando, aqueles 40 mil pessoas naquela arena lá. Você não foi, né, Daniel? Você não foi, né, Daniel? Que pena. Mas enfim, mas pensa, são 40 mil de um povo inteiro. São milhões de pessoas. Milhões de pessoas, e só 40 mil voltaram. Imagina, então o que aconteceu?
quando estava ali aquele 40 mil, o povo que, depois que o decreto foi dado, o primeiro povo que deveria estar lá eram os levitas, porque os levitas eles eram os responsáveis pela cerimônia no templo, eles eram importantes para isso, né? E eles eram consagrados já para fazer isso, né? A vida deles é dedicada para isso, e eles não estavam lá. E foi aí então que Esdras ele ficou em dúvida, mas como assim? Como é que esse povo não vai vir? Aí então o que ele fez? Ele fez o último apelo dele, né? Que ele mandou lá, aqui na lição fala que ele mandou ali que esse decreto foi um chamado especial para Deus e que Deus precisava de pessoas para servir ali ele no templo, né? E então mandou cavaleiros pelo reino falando a respeito disso para que as pessoas pudessem se comover, e realmente algumas pessoas se comoveram, alguns levitas também. A lição vem falando que 40 sacerdotes e 220 ministros, mestres, auxiliares citaram o último apelo de Esdras. Uma outra coisa é que antes de partir, Esdras ele poderia muito bem ter pedido um soldado, falou assim, ó, a gente está levando alguns exércitos aí de pessoas, a gente também está levando muito ouro, então a gente quer aí que o senhor mande pra gente um pouquinho ali de soldados para poder proteger a gente durante essa viagem. Ele não pediu isso, ele não fez isso. Porque, inclusive, eles estão falando que ele ficou com vergonha. Aí ele fala que ele ficou com vergonha. Porque ele falava tanto do Deus dele, que era tão poderoso, que podia qualquer coisa. E por isso ele ficou com vergonha de chegar no rei e pedir, mesmo eu estando fazendo a vontade de meu Deus, mesmo eu estando agindo do jeito que Deus quer, o Deus que jurou me proteger, o senhor poderia me disponibilizar um exército aí para me carregar? Para me escoltar? Então, acho que eu também ficaria com vergonha. Tanto é que ele não pediu, né? Sim, exatamente. Ele não pediu nenhuma escolta e durante 4 meses eles andaram e não foram assaltados em momento algum. Exatamente. Aqui fala que a declaração que ele fez pro rei foi assim: a mão bondosa do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira estão contra todos os que o abandonam. E essa foi a razão de ele não ter pedido ajuda, né? Só que depois, aqui fala que no canal, ali junto ao canal de Ahava, Esdras ele proclama então um jejum para que todos se humilhassem diante de Deus, para que Deus pudesse proteger o povo. Então eles jejuaram, eles oraram para que Deus protegesse eles durante essa viagem aí longa, né, de 4 meses. Deus realmente cumpriu a sua promessa. E a última coisa foi que Esdras ele agiu sempre com prudência, preocupação, cuidado ao separar 12 sacerdotes para poder pesar e proteger os tesouros. Ali ele estava agindo de maneira correta fazendo isso, né? A gente não quer dizer que só porque Deus está na frente, então não vamos se preocupar, não. Tem que tomar muito cuidado, porque o povo de Deus, no meio do povo de Deus também tem um povo ali que é muito bem correto, né? Exato. E Deus não faz aquilo que nós devemos fazer, né? Nós devemos sempre fazer a nossa parte. Tanto é que tem aquela música lá que eu acho muito bonita, que fala que para atravessar o mar, coloca o pé na água. É verdade, né? Ou seja, Deus não vai fazer o que é a sua parte. Ele vai fazer apenas a parte dele. E nisso, por exemplo, se Esdras tivesse saído igual um louco, com 40 mil pessoas, não ia ter dado certo. Não ia. Sem lei nenhuma, sem lei nenhuma. Só saísse lá, não, Deus vai proteger a gente. Provavelmente o rei ia ficar bravo, ia chamar todo mundo de volta, ia matar uns par de gente e tal. E também mostra que ele teve muita sabedoria de buscar a Deus. Você vê que em todo momento ele buscava a Deus antes de tomar as decisões. Exatamente. E é interessante que quando ele elegeu esses 12 sacerdotes para proteger ali o tesouro, né, ele estava agindo de maneira correta, mantendo a organização na obra de Deus. Então eles pesaram o ouro, cuidaram certinho para que não houvesse nenhum problema. E aqui no livro vem falando que eles finalmente partiram, já estava tudo organizado, então bora. Então eles foram e eles chegaram em Jerusalém. Aqui fala que no 12º dia do primeiro mês, nos últimos, nós partimos do canal de Ahava, escreveu Esdras, e fomos para Jerusalém. A mão do nosso Deus esteve sobre nós e Ele nos protegeu do ataque do inimigo e assaltantes pelo caminho. A viagem levou cerca de 4 meses. Deus impediu os inimigos de fazer qualquer mal a eles e no primeiro dia do 5º mês, no 7º ano de Artaxerxes, eles chegaram a Jerusalém.
quando eles chegaram, já estava, o templo já havia sido feito, né? Porque já haviam passado 50 anos, mais ou menos, de que eles tinham começado a construir o templo. Sim. As muralhas também já estavam quase prontas e mesmo assim havia muito a ser feito. Mas antes da gente entrar no livro, vamos comentar mais um pouquinho sobre algumas coisas da lição e que também estão no livro, claro. Bem, a gente falou que 40 mil pessoas voltaram, certo? Exatamente. Mas uma outra coisa, que eu vou dar um detalhe que eu havia perdido aqui, foi que aqui na lição vem falando que as doações feitas a Esdras, elas deveriam vir de 3 fontes. O primeiro era dos conselheiros e do rei, o segundo era dos presentes de não-judeus e ofertas voluntárias de judeus que moravam fora da Palestina. Então eram os presentes de ouro, né, que eles receberiam. É interessante pensar que todos os decretos eram parecidos, né? Todos os 3 decretos, e todos os 3 decretos também tiveram esses decretos porque haviam judeus que tinham influência com o rei, né? Sim, com certeza. Esse é o poder, sei lá, do testemunho do exemplo, entendeu? Porque o rei conhecia um judeu, sabia que ele era um homem justo, íntegro, e assim ele tratou o povo inteiro, assim como ele tratava aquele. E pensou, se esse é confiável, o resto pode ser confiável também. Mas enfim, vamos voltar aqui, né? 40 mil pessoas voltaram com ele. Só que muitos, eles estavam confortáveis no cativeiro, né? E eu pensando nisso, eles moravam em um povo que não era tão relevante no cenário mundial, assim. Seria como se a gente tivesse sido invadido pelos Estados Unidos, né? E os americanos levassem a gente para os Estados Unidos. Aí depois de 70 anos que a gente viveu lá, criou raízes lá nos Estados Unidos. Casou lá, né? Casou lá. Chega um cara lá do nada, vamos voltar pro Brasil! Você voltaria, né? Eu ia falar assim, cara, tem uma casa aqui bonitinha, tem a minha esposa, então... Você tem teu emprego, tá tudo garantido. Aí você voltar pro Brasil, tipo, eu amo meu país, mas eu não sei se eu voltaria. Mas é interessante que quando ele tocou no assunto tempo, as pessoas começaram a entrar em dúvida. No começo eles não quero voltar pra lá, tudo destruído, imagina. Aí no templo, porque havia aquele algo a mais, que seria a questão da religião, a questão de Deus mesmo, questão espiritual. Mas mesmo assim, haviam alguns que já estavam tão enraizados, mesmo na religião dos outros, que eles não quiseram voltar. E aqui fala que, muitos exilados tinham permanecido fiéis a Deus, mas um grande número dos filhos e netos perderam de vista a santidade da lei de Deus. Até mesmo alguns que ocupavam cargos de responsabilidade viviam abertamente em pecado. Seu modo de ver estava neutralizando em grande parte os esforços para o avanço da causa de Deus, pois enquanto ninguém reprovasse as transgressões abertas à lei de Deus, a bênção do céu não poderia ser derramada sobre aquele povo. Ou seja, os próprios líderes viviam abertamente em pecado. Seria como os líderes da igreja hoje, sei lá... Casar com uma irmã de fora, assim... trair sua esposa, transgredisse o sábado, assim, de uma maneira visível, e a igreja não fizesse nada a respeito. E o principal ponto que fez com que o povo refletisse muito e que deixou Esdras muito amargurado foi que eles estavam se casando, os homens estavam se casando com as mulheres da Babilônia. Exato. Porque estavam criando raízes ali dos filhos da Babilônia. E era uma ordem direta de Deus não casar com outros povos. Exatamente. Aí você vê, se os próprios sacerdotes, que a gente viu aqui que os sacerdotes e os levitas nem queriam voltar, né? Se os próprios sacerdotes e levitas estavam abertamente pecando contra Deus, o que seria do povo, né? Se os seus líderes estavam pecando, por que o povão não estaria se aproveitando da situação também? É um exemplo, o líder é exemplo, né? Então o povo segue o líder. Exatamente. E por isso eles precisavam de uma liderança que viesse de Deus. E quem veio? Esdras. Que inclusive eles estão falando aqui que ao seguir a vontade de Deus, Esdras pôde levar um país inteiro à ação. Olha que coisa incrível. Um homem sendo usado por Deus. Exato. E aqui no livro fala que não demorou muito, alguns chefes de Israel procuraram Esdras para fazer uma séria reclamação. Ou seja, Esdras já era visto como liderança pelo próprio povo de Israel. Alguns do povo de Deus, inclusive os sacerdotes e os levitas, tinham ido longe no desrespeito aos santos mandamentos de Jeová, ao ponto de casarem com os povos vizinhos. Eles e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos, disseram a Esdras, e com eles misturaram a descendência santa com as terras pagãs.
e os líderes e os oficiais estão à frente nessa atitude infiel. E Esdras, ele se encontrou no momento que ele deveria repreender o povo e também clamar a Deus para ajudar o povo. Exatamente. Antes de clamar e repreender o povo, Secanias, que era um dos sacerdotes que também estava em pecado, ele fala para Esdras fazer um julgamento ali entre o povo, né? Porque Esdras estava chorando também, que você falou ali, Esdras estava com muita amargura, então Secanias, guarda esse nome, é importante. Secanias, ele foi quem falou para Esdras julgar o povo ali a respeito de acordo com seus pecados e com a lei que eles tinham. Certo? E o mais interessante é que Esdras não apenas julgou o povo, ele fez uma oração muito linda, está aqui também, ó. Na hora do sacrifício da tarde, Esdras caiu de joelhos e esvaziou o coração diante do céu. Meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o meu rosto diante de ti, ele exclamou. Desde os dias dos nossos antepassados até agora, a nossa culpa tem sido grande. Por causa dos nossos pecados, nós, os nossos seis e os nossos sacerdotes, temos sido entregues à espada e ao cativeiro, ao despojo e à humilhação nas mãos de reis estrangeiros, como acontece hoje. Somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Ele tem sido bondoso para conosco diante dos reis da Pérsia. Ele nos deu vida nova para reconstruir o templo do nosso Deus e levantar suas ruínas. E nos deu um muro de proteção em Judá e em Jerusalém. Como podemos voltar a quebrar os teus mandamentos e a realizar casamentos mistos com esses povos de práticas repugnantes? Nossa. Você vê que aqui fala que ele abriu o coração diante do céu. E você vê que a oração aqui não se aplicava a ele também. Sim. Isso aí é a chamada oração intercessora. E ele orou por... Você vê que ele traz todo o histórico de Israel, de Judá, dos povos de Deus. Você vê que ele traz todo o histórico e mostra como eles não merecem. E Deus, ele estava sempre, ele fica pensando, Senhor, como é que pode? O Senhor está sempre aí disposto a nos ajudar, a gente aceita, mas também rejeita, e aí fica aquele ciclo, né? Aceita, rejeita, né? Porque era sempre assim, né? Sempre... O povo estava com Deus, eles venciam, o povo estava sem Deus, eles perdiam. Aí aparecia alguém, levantava o povo de novo, aí tinha todo aquele momento de comunhão e tal, consagração, e jogava os ídolos fora. Aí uma pessoa voltava e trazia o povo para a perdição de novo. É uma coisa complicada. E aqui Esdras, ele estava orando para que isso não acontecesse mais. E infelizmente acabou acontecendo de novo, né? Mais algumas vezes. Mas enfim, a lição traz que qualquer um de nós pode ser como Esdras. Porque qualquer um pode ser líder se tiver a atitude certa e desejo de conhecer a Deus. Esse foi o diferencial de Esdras. Com certeza. Esse foi o diferencial de Esdras, o diferencial de liderança de Esdras para com dos outros sacerdotes. Porque os outros sacerdotes tinham o papel de liderança, mas eles eram apostatados e acabaram levando o povo para o mau caminho. Inclusive, a oração que Esdras ele fez, ele tocou muito o coração do povo e muitas pessoas ainda se comoveram em voltar mais ali, as pessoas queriam mais voltar com ele. E foi uma coisa incrível, né? Eu queria terminar com uma frase que a lição ela vem falando aqui da Madre Teresa, que ela fala assim a respeito do trabalho da obra de Deus e do esforço que nós temos por ela. Fala assim: há sempre o perigo de fazermos o trabalho apenas pelo trabalho. O respeito, o amor e a dedicação vêm quando fazemos o trabalho para Deus, para Cristo. E é por isso que procuramos fazê-lo tão perfeito quanto possível. E também vem a de Warren, que fala assim: liderança é a capacidade de transformar visão em realidade. E foi o que realmente Esdras foi um ótimo líder. Esdras ele foi ali uma pessoa que esteve levando adiante a palavra de Deus. Ele se dedicou a fazer cópias, né? Vamos retornar, ele fez cópias de tudo aquilo lá. Se deu ao trabalho de poder fazer com que a palavra de Deus fosse propagada e que a vontade dele seja feita. E eu pergunto, você também tem a mesma disposição hoje? O quão disposto você está hoje para poder levar a palavra de Deus, para poder compartilhar do amor dele? E quem sabe você também ser um líder para que possa discipular outras pessoas para o mesmo caminho de Deus. E que esse seja o seu propósito, que esse seja o seu objetivo hoje, o seu desejo sempre de estar aí seguindo os exemplos de Esdras, não só de Esdras, como também dos profetas Zacarias anteriores, que você já viu também. E Deus ele justamente deixou essa história para nós hoje, para que nós possamos refletir nela e para que nós possamos se tornar pessoas semelhantes a essas pessoas e mais ainda, semelhante a Jesus Cristo. Eu gostaria de finalizar com uma oração. Você pode fazer uma oração, Felipe? Posso? Oremos então. Senhor Deus amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que temos de estar aqui para compartilhar da sua palavra, da sua lição, que nós
possamos ser como Esdras, sermos líderes, não apenas nos contentar em estudar a tua palavra, mas também de passar para outras pessoas e transformar essas pessoas. Que o Senhor possa nos ajudar a realizar essa tarefa de evangelizar outras pessoas. Isso que eu te peço e também te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, que maravilha, fica com Deus, se inscreva no nosso canal, compartilhe, deixe seus comentários também, que é muito importante, né? Dá um joinha também, compartilha com teus amigos. Ativa as notificações. É o de sempre. E então a gente se vê semana que vem Até com a o próxima. capítulo de Neemias. Até semana que vem!